Filhos órfãos de pais vivos. Essa é uma realidade muito mais comum do que nós possamos imaginar. Eu sou Fernanda, esse é o Sendo Católica, o meu canal. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, bem-vinda aqui nesse local de partilha, de aprendizado, de crescimento. Sejam bem-vindos vocês que se inscreveram recentemente, desde quando eu retomei o canal, acho que foi de agosto para cá. O canal teve também um aumento bem interessante de inscritos, então que bom que você está aqui, que você tem se alimentado desse conteúdo. A gente sabe que em termos de YouTube, o engajamento é bem complicado, né? Que esse vídeo chegue a mais pessoas também. A gente depende de muitos aspectos da própria rede social do YouTube. Então eu peço que, se isso é interessante para você, você também compartilhe para outras pessoas, porque o nosso intuito é chegar a mais pessoas, é evangelizar. Não tem o intuito de ser famosa, de ter muitos seguidores, ou muitos inscritos, ou muitas curtidas, ou sei lá mais o que. Mas é poder ajudar nesse mundo, nesse universo tão lindo, onde tem tantas e tantas pessoas dando a sua vida e encontrando, né, caminhos, novos locais para poder falar de Deus, das coisas belas de Deus. Então, faça aí a sua parte ajudando esse canal a crescer. Esse vídeo hoje tem um tema muito especial e importante, porque nós tantas vezes não estamos tão atentos a isso, no sentido de perceber as suas causas e consequências. Nós, com certeza, já constatamos que algo não está bom, né, em relação às famílias, aos pais, aos filhos, nesse relacionamento entre pais e filhos, nos homens e mulheres que estão sendo gerados para a sociedade, que eles saem de famílias, né? Então a gente constata que há erros. A gente pode só dar uma breve olhada, assim, bem rápida, para o que tem acontecido na nossa sociedade. A gente vai ver que a célula máter da sociedade, como diz a Santa Igreja, está ferida e ferida profundamente. E as feridas que as famílias têm recebido, algumas vêm, né, da própria cultura, de um processo revolucionário histórico muito pesado, né, de uma secularização muito grande, a perda do sentido do sagrado. Tantos e tantos são os motivos pelos quais as famílias se encontram dessa forma hoje. Mas nós precisamos principalmente fazer essa autoanálise, né? Como está a minha realidade, como está a minha família, porque a verdade, ela nunca alterou nesse tempo todo, né? Então aquilo que o seu avô conta, o seu pai conta, aquilo que você recebe dos antigos, e até mesmo que talvez seja a sua própria história, dependendo da sua idade, você que está assistindo esse vídeo, você fala, nossa, não era assim. Há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, há 30 e há 50, não era como está hoje. Havia maior respeito dentro das famílias, havia maior sentido daquilo que era o sagrado, né? Por mais que houvesse, sim, aí você pode dizer da sua história, então das suas dores, né? Não, mas era muito rígido, era muito difícil, tudo era muito na base do ferro e do fogo, não tinha o diálogo que se tem hoje. Talvez a gente encontre alguns erros, sim, mas havia sempre uma verdade perene que penetrava, né, nessas realidades, porque a igreja, a família, né, as figuras de autoridade para as quais os seres humanos tinham a necessidade de se submeter e ter uma reação de obediência, eram mais presentes, eram mais vivas. Então a cultura atual diluiu muito isso, a gente ficou muito perdido. Então a TV agora está ditando as regras, né? Essa coisinha que nós temos na mão, o celular vai ditando as regras, a vida corrida vai ditando as regras, e nós vamos colhendo isso e absorvendo isso e tomando como se fosse o progresso da sociedade, o rumo natural das coisas, e não é. Nós precisamos entender que a verdade não está comigo nem com você, mas ela nos sustenta no ser. A gente não pode falar assim, não, isso não é verdade para mim. Você querendo ou não, vai continuar sendo verdade. Então, é preciso que nós partamos dessa condição basal, né? A verdade, se ela for nos retirada, a gente já está vivendo determinados relances disso atualmente. A gente vai viver numa sociedade do caos, numa sociedade da anarquia, onde não tem parâmetro para nada. E essa não é a ideia.
Então nós temos colhido sim na sociedade, nas famílias, nos seres humanos que são gerados nas famílias e lançados, né, no mundo, grandes e graves problemas. Nesse ponto que eu quero tocar com vocês, aqui não cabe nesse vídeo resolver todos esses problemas citados, mas nesse panorama geral dá pra gente ter uma noção da realidade que está ao nosso redor. Especificamente nesse vídeo, eu quero falar sobre essa realidade citada por João Paulo II, São João Paulo II, na sua Carta às Famílias. Ele diz, atualmente, há muitos filhos órfãos de pais vivos. Olha que forte isso, né? Às vezes a gente acha assim, nossos pais são tão amigos dos filhos, né? Estão ali nessa relação de diálogo, não tem mais aquela questão daquela figura patriarcal que exige, que obriga, né? Isso está mais tranquilo. Mas os pais nesse processo, de uma geração assim para cá, foram amansando e sendo mais permissivos na educação e desequilíbrios aconteceram ao ponto de que os pais já não conseguem mais, muitos deles, dizer não ao filho. E essa orfandade acabou, né, como um mal dentro das famílias, porque eu estou órfão do não que o meu pai não me dá. Eu estou carente desse não, porque isso me forma, isso me faz entender o que é a vida, isso me faz compreender aquilo que está ao meu redor e aquilo que eu não domino. Então, um filho, né, uma criança, um jovem, um adolescente que ouve a palavra não, que entende os limites do sentimento, da ação, da atitude, do pensamento, dos desejos e das escolhas, ele entende que existem limites para isso, ele vai conseguir lidar melhor com a própria vida, porque o não na vida dessa criança, jovem, adolescente, vai chegar talvez de uma forma muito brusca, e aí ele pode não conseguir lidar com esse não que vai aparecer num chefe de trabalho, numa pessoa com quem ele vai se relacionar. E aí há uma orfandade, né? Às vezes também a gente ouve o pai e a mãe dizer, esse menino aí, até brincando, né? Um menino que, por exemplo, joga futebol, ele estuda, ele namora bastante, ele sai nas festas, aquele carinha mediano, assim, né? Vai na igreja num domingo, no outro não vai. Aí, diante, né, daquela questão de que o menino sai muito, fica com muitas meninas e tudo mais, aí a mãe comenta com a amiga, nossa senhora, esse menino, vê só, fulaninho não tem jeito, né, mas é um menino bom, tá sendo, né, estudioso ali, aplicado na faculdade, também tem que curtir, né, tem que ser, assim, sociável, tem que sair com os amigos, tá na época de curtir mesmo. Isso é uma orfandade que seu filho tá recebendo de você. Porque ali ele está desejando que você diga para ele de que forma moral, assim, do fundo do caráter ele precisa se comportar quando ele está se relacionando com seus amigos. Quando ele está de mulher em mulher, ficando com um monte de menina, ou então fazendo sexo fora do casamento com um monte de menina, na possibilidade... Aí a sua preocupação, claro, vai ser se ele engravidar. Então, deixa, né, fulaninho não tem jeito, dá uma camisinha na mão dele, fica ali, olha, filhinho, cuidado para não engravidar uma menininha. E aí vai lá na missa de domingo, comunga. Essa é a hipocrisia que nós vivemos tantas vezes nas nossas famílias. E vemos aquilo se repetir de forma mais natural possível, né? Assim, tão tranquilinho. Então, há uma orfandade ali, porque ele não está sendo instruído para a vida. Esse cara vai receber os sofrimentos da vida de que forma? Porque agora tá tudo tranquilo, tem papai e mamãe para dar conta, né? Das necessidades e daquilo que é supérfluo e fútil também. Paga as continhas todas, né? Usufruo de água, luz, telefone, tenho meu iPhone 10, tá tudo tranquilo, me comporto muito bem quando quero mais alguma coisa de papai e mamãe. E ali a gente vai formando esses incompetentes para a vida. Eles são talvez até muito bons especialistas, né? Tem engenheiros elétricos, engenheiros muito elétricos, engenheiros muito, muito mais elétricos ainda. De repente o filho tá lá progredindo na questão
da faculdade, né? O cara é bom no cálculo, olha como estuda, que bonitinho. E aí forma. Então esses são os rituais da vida que não se entende que orfandades ficaram dentro da vida daquela criança, daquele adolescente, daquele jovem, que vão clamar em algum momento, vão clamar. E aí os pais se perguntam, diante de algo muito sério que aconteça na vida desse bonzinho, que não tem jeito, que tudo mais aconteceu, vem no próprio filho projetado aquilo que nunca desejaram. E eles perguntam, aonde foi que eu errei? Então, aonde foi que eu errei? Há uma orfandade de não ter fornecido os instrumentos da verdade, da constatação do que é a vida e de que existem limites para o proceder. Não posso ficar saindo por aí e fazendo sexo com todas as menininhas. Eu tenho que ser um cara forjado mesmo na luta, na hombridade, na justiça, na vida correta. E aí, né, em meio a tudo isso, vem tantos e tantas orfandades da justiça mesmo, porque o pai é tranquilo em relação a, não, faz vista grossa lá, aquele negócio de servir o exército, não, aqui eu sou advogado, então eu faço um papelzinho aqui, faço uma declaração que você, né, não pode, e tá tudo bem. O que o cara vai aprender com isso? Que tu é um malandro, né? Ele não vai falar, pai, tu é um malandro, mas ele vai ver, ele vai constatar e ele vai passar a absorver aquilo como verdade para si, porque muito mais do que a fala, você diz, não minta, filho, seja honesto. É o seu testemunho. Você está dizendo para ele que é tranquilo ele fazer uma falcatrua. É tranquilo, tá tudo bem. Tá tudo bem que você engane as pessoas. Então ele vai enganar a menininha com quem ele tá transando, ele vai enganar o patrão dele, né, falando que ele teve uma doença, pegando um atestado médico. É esse tipo de gente que a gente lida hoje na sociedade. É esse tipo de carência que ficou como lacuna enorme, esse tipo de orfandade que São João Paulo II aborda. Então, pais vivos, né, aparentemente muito vivos, e a vidinha da família é aparentemente perfeita, mas há uma carência profunda do sentido da vida, do sentido da verdade, do sentido de um ser humano de caráter que é gerado para esse mundo que realmente possa fazer diferença. Você está vendo que eu não falei nem de Deus aqui nessa história. Isso aqui é o ritual das famílias, de uma forma geral. Você conhece, se não vive isso, você conhece gente assim. Então, esse foi a ideia desse vídeo. Eu quero fazer muito mais vídeos a respeito dessa questão de família, educação, e isso é algo que me impele muito a desejar falar, e eu sei que pode ajudar muita gente. Então não esquece de compartilhar esse vídeo. Eu fico por aqui, se inscreve no canal e manda aí para mais e mais pessoas que você possa conhecer. Um beijão, fica com Deus, com a Virgem Maria. Até a próxima.